Boa tarde. Hoje a nossa aula será dada no canal, né? Eu resolvi gravar essa aula para que a gente pudesse também dar uma variada. E outras eu também irei gravar no canal, tá? Vou para a escola e vou gravar no canal. O nosso filme vai ficar para o nosso próximo encontro e a gente vai trabalhar com onde nós paramos ontem. Nós estávamos vendo a questão dos adjuntos adverbiais e a coesão textual. E a gente estava vendo que os adjuntos adnominais, eles são, como é que a gente pode dizer? Eles são elementos que servem para poder completar o sentido. Eles são complementos circunstanciais. Por quê? Porque são eles que vão indicar, né? Eles vão indicar o tempo, eles vão indicar o modo, eles vão indicar a intensidade, eles vão indicar a causa, a consequência de um determinado fato, de uma ação verbal, certo? Então, os adjuntos, que são duas palavras com sentido de um advérbio, eles são chamados adjuntos porque eles ficam junto, e adverbiais porque são eles que indicam as circunstâncias da ação verbal, tá? Quando eu digo naquele tempo, era uma vez, todas essas expressões são locuções adverbiais. E nós vimos que eles são fundamentais para poder nós termos uma boa coesão textual, certo? Então a gente precisa entender que a coesão textual, ela em muitos momentos, ela depende desses adjuntos, tá? E nós vimos também que o objetivo da língua portuguesa está em aprendermos essa gramática, e essa gramática que está nos livros e a gramática que está dentro da gente, porque nós temos uma gramática internalizada, nós temos uma gramática enquanto falantes, não é? E essa gramática, ela vem à tona na hora que nós vamos escrever. Então, quanto mais eu leio, quanto mais eu converso, quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, mais condições eu tenho de produzir bons textos, certo? Isso foi uma breve retomada da atividade, do conteúdo que nós vimos na aula passada, certo? Porque o nosso assunto é regência nominal. Regência nós já vimos que é a perfeita harmonia que as palavras têm, né, no contexto da coesão textual, essa harmonia que os verbos ou os nomes estabelecem entre a ligação entre esse nome ou esse verbo e uma outra palavra que nós chamamos de termo regente, termo regido. Regido por quem? Quem rege alguma coisa, não é? Tem que ter alguém para ele poder reger, tem que ter uma pessoa, um objeto. Numa orquestra, o regente é o maestro, e que rege aquela orquestra. Todos os outros músicos seguem a orientação daquele maestro. No caso da língua portuguesa, nós temos a regência verbal, que é a necessidade, né, que o verbo tem de se ligar ao seu complemento ou a um complemento a partir de uma preposição. E nós sabemos que as preposições, elas são elementos de coesão textual, elas são chamadas de conectivos. Então, são esses elementos de coesão textual que vão garantir o texto uma perfeita organização, vão estabelecer uma perfeita coerência, certo? Então, dentro da regência verbal, se estabelece essa relação entre verbo e o termo regido, que pode ser qualquer um. Eu gosto de, o verbo é gostar, eu gosto de, quem gosta, gosta de alguma coisa, eu gosto de balas, eu gosto de bombons, eu assisto, no sentido do verbo assistir, no sentido de ver, eu assisto ao, né? Eu assisto ao filme. Se eu digo
eu compro, eu já não preciso da preposição, porque eu compro frutas, eu compro laranjas, bananas, abacaxis, não é? Então eu não preciso da preposição enquanto conectivo que vai ligar o verbo, que é o verbo comprar, ao seu regente, não é? Então, a mesma coisa acontece com a regência nominal. É a necessidade que o nome tem de se ligar a um complemento a partir do uso de uma preposição. E nós sabemos que as preposições são várias, não é? O de, o para, o com, o a, o ante, o até, não é? Então, e outras preposições mais que nós temos e que são elementos de coesão textual também. Por exemplo, quando a gente fala em regência nominal, eu preciso entender que o que é nome? Nome são substantivos, que é toda palavra que nomeia o que está, né? Dá nome a tudo que existe no mundo. Os adjetivos exercem a função de nome também, e os advérbios exercem a função de nome também. Então, quando eu digo eu tenho respeito, respeito é me perdoe. Eu tenho respeito a alguma coisa. Eu tenho respeito à cidadania, eu tenho respeito à direção da escola, eu tenho respeito a alguma coisa. Não é porque todo mundo que tem respeito a alguma coisa. A outra palavra que exerce a função, não é, de nome é agradável. Ele é um sujeito agradável. Agradável é um adjetivo. Quem é agradável a, não é? Quem é agradável a. Quem é acessível a também. Então, essa relação que se estabelece entre o nome e o termo regente, que é o nome, no caso, acessível, respeito, cuidado e tantos outros nomes que nós temos, não é? Quando se estabelece essa relação aí, eu preciso da preposição para completar o sentido, certo? Então, essa necessidade, essa necessidade que o nome vai ter para completar-lhe o sentido do que eu quero dizer é que nós chamamos de regência nominal, tá? Então, esse assunto, gente, ele está no livro de vocês, todo explicado, não é? Na página 231. 231. Está lá na página 231. Vocês vão dar mais uma lida e vocês vão fazer a atividade que estão nas páginas 232 e 233. Então, nós temos essas duas propostas, não é? Você primeiro vai ler novamente regência nominal e você vai procurar fazer a atividade que está na página 232 e 233, certo? E nós vamos trabalhar com ela na próxima aula de português, porque amanhã é a apresentação dos cartazes, certo? Eu espero que todo mundo tenha feito. Amanhã é jornalismo e nós teremos na nossa aula de jornalismo 13 horas, nós teremos a apresentação